Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre as nossas vidas. Mês de agosto, mês de missões, e aí a gente começa a dar uma ênfase e direcionar também o coração da nossa igreja para aquilo que é a missão de Deus. Hoje pela manhã o pastor Silas já começou a introdução teológica e falando sobre esses aspectos até chegar ao Evangelho de Cristo aqui no Brasil, né? Então, muitos domingos aí. E nesse período nosso, nós vamos estar expondo à noite, aqui no culto presencial e também pelos vídeos aqui para os irmãos que não podem assistir via Instagram ou Facebook. A temática nossa é missão integral, é entender o que é a missão integral, né? A missão holística que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Missão integral de Gênesis a Lausanne, em 1974. Nós vamos falar muitos exemplos aqui, muitos períodos, alguns períodos, né, de lá até aqui, até 74 em Lausanne. Nós vamos falar sobre algumas pessoas importantes nesses períodos e aí, então, o intuito é que a gente chegue no final percebendo, entendendo que em toda a história a igreja, né, lutou e sempre procurou ter uma prática de missão integral. E esse é o desafio para a gente. Ter uma prática de missão não simplesmente de qualquer forma, mas a missão do jeito, da forma que o Senhor trouxe para nós. Que Deus seja sobre nós, que o Senhor nos abençoe. A palavra do Senhor em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Se coloque diante de Deus, dê uma pausa aí no vídeo e converse com o Senhor e retorne para a gente continuar aqui. Missão integral de Gênesis a Lausanne. Missão é o ato de fazer discípulos e cada pessoa da igreja é responsável por esse ato. O ato não tem apenas um ponto de alcance, a transculturalidade, ou pregar a todas as nações da terra. O próprio Paulo prega ao povo judeu e ao povo gentil, sendo assim o alvo da missão é o bairro, a cidade, a região, o país, não em uma ordem, mas com a visão de que todo indivíduo, e o indivíduo como todo, é alvo ou um alvo do Evangelho. Reverendo Carlos Delpino, no seu livro A Missão Integral da Igreja, página 11 a 162. Missão integral, ela é universal e ela é social. O que é que isso quer dizer? A definição da Bíblia sobre a missão sendo ela universal, ou seja, a todos os povos, e também social, a preocupação não apenas com a salvação da alma, mas com a salvação do ser humano e o cuidado com o ser humano, com o mundo, em todos os aspectos. A mensagem da Bíblia, ou a mensagem bíblica, ela tem alguns aspectos que nós precisamos entender bem sobre missão. Os primeiros e os últimos 2 capítulos da Bíblia, das Escrituras, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, eles falam sobre o mundo sem pecado, ou na graça de Deus, da forma que o Senhor planejou. Os primeiros capítulos da Bíblia falando sobre o jardim, o Éden, e a criação do Senhor, o homem, mulher e todas as coisas que Ele criou. E os capítulos finais de Apocalipse falando justamente sobre esse restaurar, ou o homem restaurado, o mundo restaurado, novo céu e nova terra. Entre esse espaço, ou seja, de Gênesis 3 até o final ali de Apocalipse, antes desses capítulos, é onde a gente entende a missão do Senhor nessa restauração, até chegar àquilo que de fato Ele definiu para nós. Gênesis 1 a 11, ele vai relatar sobre a criação e os aspectos que o homem tem de obrigação com relação a ela. A partir dali, Gênesis 12, a gente vê a missão do Senhor. Quando o Senhor chama Abraão para de fato falar: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mandar. E ele diz para alcançar ou para abençoar todas as famílias do mundo. O chamado de Abraão, então, é para abençoar todas as famílias do mundo. Não só o povo judeu, não só o povo de Israel, não só o povo que tinha o Senhor como Deus, mas ele diz que ali
é um chamado para que alcance a universalidade, todos os povos, todas as tribos, ou seja, é para abençoar todas as famílias da terra. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele vai trazer essa ideia. Em Gênesis, o primeiro, ele vai falar sobre o chamado de Deus, ou a eleição do povo de Deus. E aí a gente encontra Abraão dando esse pontapé inicial, o chamado de Deus para isso. E Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são uma elaboração, uma formalização dessa aliança. Ou seja, de fato o Senhor chamou, e aqui agora nesses outros 4 livros ele vai dizer como vai ser isso, ou formalizar tudo isso. O chamado de Abraão, é para pensar nesse aspecto. A universalidade a todas as famílias da terra, a todos os homens. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai entender e perceber o cuidado do Senhor também, não apenas nesse ato da universalidade, mas também do aspecto social, ou seja, cuidar do homem também em seu aspecto social. Não só da alma para que se salve, mas também de muitas questões relacionadas ao corpo, às suas necessidades essenciais ou básicas. Se observarmos, por exemplo, o ano do jubileu em Levítico 25, do 8 ao 34, era o ano onde os escravos seriam libertos, os débitos seriam suspensos ou cancelados e a terra voltaria a seus antigos proprietários. Um cuidado no aspecto de ser de todos ou num ato de pensar socialmente. O ano sabático em Êxodo 23, 10 ao 11, 6 anos semearás a tua terra e colherás os seus frutos, porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. A preocupação com o ser humano, em todos os aspectos de todos os seres humanos, independente daquilo que como nós sabemos, a eleição do Senhor aos seus santos, mas aqui ele traz o aspecto com cuidado de todos os povos e socialmente, as necessidades sociais de todas as pessoas. A missão integral em Isaías 61, ela aponta de fato para aquilo que o Senhor Jesus no Novo Testamento vai trazer para entender cada vez mais que ele não estava preocupado só com a alma, mas com o corpo, com o social, com as necessidades emocionais, físicas, em todos os aspectos. 61 de Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então a missão de Deus passada ao homem preocupa-se não apenas com a salvação da alma, mas também com o aspecto social, ecológico, bem-estar em todos os sentidos. Então, entendermos bem o que é missão integral, holística, como o pastor Silas falou hoje pela manhã. O Novo Testamento traz então o Senhor Jesus nesse aspecto, dizendo que ele veio para fazer essas questões universal e social, cuidar do evangelho chegar a todos os povos, mas cuidar das necessidades daqueles que precisam. Aí Lucas 4, 18 ao 19 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está reportando justamente a Isaías 61. Então ele entra no templo e ele reporta ou diz qual que é a missão dele. É uma missão integral, é uma missão pensando não apenas na proclamação do Evangelho para a salvação da alma, mas no aspecto do cuidado também das necessidades. Mateus 4,3, ele vai trazer isso ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. O aspecto do cuidado do Senhor, nesse sentido. Missão integral, holística, universal. Necessidades espirituais e físicas. Espirituais e físicas. Mateus 28,18 é o texto clássico que a gente fala quando está em missão. Fazer discípulos de todas as nações. Atos dos Apóstolos mostra
justamente essa ação do Senhor na vida da sua igreja em pensar na universalidade. Não é mais pregar só para a ovelha perdida de Israel, povo de Israel, Estado, mas não. É pregar a todas as nações, os perdidos em todos os cantos do mundo. E aí a gente enxerga a ação da igreja, o surgimento do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Então a gente percebe que o evangelho vai para todos os cantos, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Judéia, na Galileia ou nos confins da terra, ou até os confins da terra. Então pensar nesses aspectos, mas também pensar que eles estavam preocupados também com o social. Eles vendiam as suas propriedades e bem distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O Antigo e o Novo Testamento, então, queridos, eles trazem a percepção de que missão é o ato de fazer discípulo. E os textos trazem dizendo que é fazer discípulo de todos os lugares, todas as famílias da terra são chamadas a esse chamado do Senhor, mas também no ato de cuidar no aspecto social de todas as pessoas que necessitam. Quem são a igreja de Cristo, quem são salvos ou não, isso é uma outra questão, é um ato de que Deus chamou os seus eleitos. Mas aqui o chamado da igreja é para proclamação, para proclamar a todos na face da terra e a cuidar também das necessidades sociais de todos quanto pudermos na face da terra. Se olharmos um pouco mais a prática da igreja em 3 períodos, nós vamos ver como o evangelho foi tratado dessa forma: preocupação na salvação da alma, mas também preocupação no ato de cuidar das necessidades do corpo ou da vida como um todo.